Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, gente? Estou aqui para dar a segunda aula de teologia pastoral para vocês. E nessa aula nós iremos tratar de alguns assuntos muito importantes. Vou esperar o pessoal ir chegando aí. Mas essa segunda aula que nós iremos tratar sobre algumas das funções pastorais. Estamos falando sobre teologia pastoral. Olha, se você não assistiu à última aula, vá lá no canal do YouTube, SEMAP Oficial, tudo com letra maiúscula, e você vai encontrar a primeira aula. A primeira aula foi maravilhosa demais, gente. Moço, foi uma aula, como diz aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, de onde eu falo, moço, né? Foi uma aula maravilhosa. Nós tratamos sobre as estatísticas pastorais, sobre as dificuldades do ministério pastoral, sobre o que é chamada direta, chamada indireta, o que é uma chamada diferente do que é uma vocação. Foram assuntos muito importantes sobre pontos negativos do ministério pastoral dentro do contexto da nossa modernidade, mas também pontos positivos em relação àquilo que nós encontramos como refrigério, como pastor, como liderança na palavra de Deus. Então, falei sobre esses assuntos do ministério pastoral, uma introdução sobre essa teologia pastoral. Eu quero já pedir para que os alunos do Setup estejam conosco aqui, o Seminário Teológico Avivamento Pleno, que é um braço da SEMAP, a igreja que eu pastoreio, a Comunidade Evangélica Missionária Avivamento Pleno, né? Então nós estamos aqui com mais uma aula nessa tarde tão abençoadora, e eu estou usando alguns livros que para mim são muito importantes. Eu estou usando aqui Teologia Pastoral, da CPAD, estou usando o livro Redescobrindo o Ministério Pastoral, do John MacArthur Jr., e também usando um livro que é meu livro de cabeceira. Tenho hoje uns 3 livros de cabeceira, e esse está alencado entre esses 3 livros, que é o livro Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren, né? Rick Warren. Então, tem muita coisa boa para a gente falar hoje, nessa tarde, nessa segunda aula. Estamos na metade, são 4 aulas. Dei a primeira aula na semana passada, agora a segunda aula. Sábado eu libero a terceira aula, e semana que vem a gente finaliza essa aula para os alunos do Setup. Esse ano nós já tivemos 4 módulos, trabalhamos 4 módulos esse ano. Trabalhamos gestão eclesiástica, primeiro módulo. Segundo módulo, nós trabalhamos princípios de louvor e de adoração. Terceiro módulo, teologia do Novo Testamento. Quarto módulo, doutrina do Espírito Santo, pneumatologia ou paracletologia. E agora nós estamos entrando no quinto módulo, que é teologia pastoral. Então chama o pessoal aí do Setup, vamos convidando esses irmãos para estarem aqui conosco nessa aula que será muito importante, muito importante. Gente, vamos orar, que é o mais importante, não é pedir ao Senhor para que nos dê a direção, a graça, a sua misericórdia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta tarde na tua presença. Te louvamos por mais uma aula. Ó Espírito Santo, como eu sou dependente do Senhor, como eu preciso, apesar de ter estudado, apesar, meu Deus, de ter lido os livros, de ter ouvido muita coisa, de colher estatísticas e informações, mas só vai acontecer algo poderoso, produtivo e que edifique a vida das pessoas se o Senhor estiver conosco. Então, Espírito Santo, o Senhor que é mestre por excelência, nos instrua, nos ajude e nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, por que a gente precisa de um pastor? Por que a igreja precisa de um pastor? Essa é uma informação bem importante, muito importante. A ideia pastoral no Antigo Testamento era um pastor que cuidava de ovelhas, animais, para direcionar essas ovelhas. E nós vamos encontrando em todo o Antigo Testamento, sabendo que fazemos parte ali do Antigo Testamento, uma cultura judaica, uma cultura agrícola, onde falar de pastor estava muito mais ligado a cuidar de animais do que necessariamente a cuidar de pessoas. Mas é verdade também que algumas vezes Deus também se apresenta como esse pastor no Antigo Testamento, e nós vamos encontrando Deus levantando alguns homens específicos e mulheres também para direcionar o seu povo, não tratando apenas de animais, mas agora tratando de pessoas. E essas pessoas como liderança são levantadas. É verdade que alguns, por exemplo, como Davi e Salomão, eram reis. Nós encontramos outros como Sansão que eram juízes. Mas a ideia de pastor estava também alencada ao sacerdote.
Também estava linkada ao profeta. Nós não temos a ideia de igreja no Antigo Testamento, mas nós vamos tendo ali uma ideia de uma congregação. Por exemplo, você olha para Esdras, você vê um perfil pastoral, chamando as pessoas ao altar e edificando-as através da exposição da palavra de Deus. O próprio Salmo 23, que é o salmo do pastor do Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ideia de pastorado já aparece ali também. É bem verdade que toda vez que Deus levantava um homem ou uma mulher para direcionar o seu povo, ele dizia: este é o meu povo, que precisa ser conduzido. E a ideia era uma condução realmente espiritual, muito parecida com a condução de que um pastor fazia com as suas ovelhas animais. Você vê Deus levantando Moisés e diz: o meu povo tem clamado até a mim. E Deus levanta um homem para direcioná-los. Você vê Davi sendo levantado, era um pastor de ovelhas, agora vai cuidar não só de ovelhas, de que nem dele era, mas cuidar do povo de Deus, direcionando esse povo à cidade de Davi, à cidade de Jerusalém. Nós temos logicamente muito mais forte a ideia do ministério pastoral no Novo Testamento, onde nós temos cartas pastorais, onde nós temos a igreja sendo edificada e a necessidade, como nós encontramos em Atos dos Apóstolos, de homens idôneos e fiéis que direcionassem a igreja do Senhor. É interessante que uma ovelha, ela só consegue ver a 30 metros de distância. Daí a necessidade de ter um pastor, de direcionar, de guiar, de cuidar, de estar perto, de amar, de curar as feridas que muitas vezes elas acabiam contraindo, andando por aqueles caminhos cheios de espinhos, de pedras, para poder andar, que trazer cansaço. Então, o pastor também cuidava dessas ovelhas, um trato animal. Mas essa ideia do trato animal você vê muito em João capítulo 10, quando o Senhor Jesus, ele trata-o como pastor, o bom pastor, e as ovelhas ele trata como o seu povo. E é interessante que ele usa mesmo, de uma forma muito figurativa, mas muito também parecida, de que aquelas ovelhas animais eram a ideia real das suas ovelhas, pessoas e seres humanos. Então, se uma ovelha animal podia olhar no máximo 30 metros de distância, isso significa que precisava de um direcionamento de um pastor. No mesmo acontece também com as pessoas. Elas precisam de um direcionamento. E o ministério pastoral é bíblico. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: ele mesmo deu uns. E lá no finalzinho diz: para pastores e mestres. Então o ministério pastoral é necessário para a igreja. É necessário que tenhamos homens e mulheres que sejam idôneas, pessoas que direcionem a igreja, que alimentem a igreja com a boa palavra e que guardem a igreja, infelizmente, dos falsos profetas, das heresias, dos lobos e dos salteadores. Calvino dizia o seguinte, eu quero que você anote aí, você que está assistindo agora ou vai assistir depois. Calvino dizia o seguinte: o pastor tem que ter duas vozes. A primeira voz para ajuntar o rebanho e a segunda voz para que ele pudesse expulsar os lobos e salteadores, afastar os lobos e salteadores. Então veja a necessidade de nós termos pastores para esse tempo. Nessa aula de teologia pastoral, eu quero falar sobre 3 coisas que um pastor faz na prática do ministério pastoral. Na verdade, 4 coisas que um pastor faz na prática do ministério pastoral. A primeira coisa é a visitação. Visitar faz parte do ministério pastoral. Muitas vezes nós só temos pastores dos púlpitos, mas não temos os pastores dos gabinetes. Muitas vezes temos os pastores dos púlpitos, mas não aquele pastor que vai até a casa da ovelha para saber como está, para visitar nas suas dores, para trazer uma palavra na sua enfermidade. Então a visitação faz parte do ministério pastoral. E isso é muito importante, porque essa visita de casa em casa é algo que vai agregando valores, mutualidade e também um relacionamento fraternal entre a ovelha e o pastor. É lógico que existem pessoas que elas só querem ser visitadas nas suas casas e não querem congregar. Nesse caso, o pastor tem que chamar essa pessoa, conversar com ela e mostrar a necessidade de estar congregando,
de estar com outros irmãos em um relacionamento mútuo e interpessoal. Mas isso não quer dizer que o pastor tem que se abster de ir à casa de pessoas. É lógico que quanto mais a igreja cresce, você vai encontrando dificuldades para poder visitar toda a membresia da igreja, porque já não são só membros, agora você também tem pessoas congregadas, pessoas de outras igrejas locais, que acontece comigo, de ligarem para ter um aconselhamento, de orarem, e a gente tem que dar esse suporte a essas pessoas, mas a prioridade do pastor é cuidar do rebanho que Deus confiou a ele. Ainda que você levante uma equipe, nós temos aqui na igreja uma equipe de visitação e consolidação. Essa equipe é responsável de levar ceia para pessoas que de forma justificada não puderem estar na igreja. Essa equipe é responsável de anotar o nome das pessoas que se converteram e direcioná-las à rede ministerial que compete à sua faixa etária e também a um pequeno grupo a fim dela ser alimentada e cuidada por um líder de pequeno grupo. A CEMAP trabalha com pequenos grupos. Mas chega a hora que mesmo você tendo essa equipe, em alguns momentos é importante que o pastor faça essas visitas. Existem 3 coisas importantes sobre visita. É sempre bom o pastor avisar aquela família que fará a visita que ele estará indo em um determinado dia e horário. Isso porque você pode de repente chegar em um momento inoportuno, trazendo até constrangimento à família, uma vez que você não avisou a família que estaria ali. E é muito importante que o pastor procure evitar e em horário de visitação que seja momentos em que a família está tendo a refeição. Por exemplo, café da manhã, a não ser que você foi convidado, é totalmente inadequado você ir no horário em que a família está tomando café, ou principalmente na hora do almoço, o pastor chegar na hora do almoço, como se parece que o pastor estava ali com o intuito de ser recepcionado com o almoço ou com o café da manhã. Então, isso não é uma atitude recomendada. É importante o pastor avisar antes o horário que está indo e o dia que está indo, alinhando com o horário dessa família. Outra coisa, pastor, evite chegar atrasado a uma reunião familiar, a uma visita que o senhor marcou. Evite chegar atrasado. E procure sempre, se for uma família, o senhor pode ir só. Mas, por exemplo, vai visitar uma irmã, é importante que o pastor vá com sua esposa. Se for uma pastora que vai visitar um irmão, é importante que a pastora vá com seu esposo. Se de repente há uma impossibilidade da pastora não ir ou do pastor não ir, vá com alguém do seu mesmo sexo que seja uma pessoa idônea. Então, se você vai visitar uma mulher, procure ir com outro casal ou com outro irmão que seja idôneo. Se for visitar um homem, procure ir com uma outra mulher ou com outro casal, pastora, que também sejam pessoas respeitáveis e que realmente tenham testemunhos daquela comunidade. Então, primeira coisa na visita, avisar a família que vai ser visitada, marcar com ela o dia e o horário. A segunda coisa, evite visitar em horas inadequadas. Em hora de trabalho, por exemplo, chegar em um momento totalmente inadequado. Em um dia que for aniversário da família ou da mãe de algum dos cônjuges, não é também muito bom chegar nessas horas. A família pode estar envolvida em outras coisas e de repente receber o familiar de outra cidade, outro estado, não é um momento oportuno para o pastor ir. Daí a importância do líder, do pastor, da pastora, avisar antecipadamente que está indo, marcando o dia e marcando o horário. A terceira coisa é que nunca visite uma mulher casada quando o chefe da família não estiver em casa. É importante ter esses cuidados. Então são 3 cuidados que eu quero falar sobre visita. Avisar a família antes da visita, marcando o horário, marcando o dia. Não visitar em horas inadequadas. E visitar uma mulher casada desde que o esposo esteja. Se o esposo não estiver, remarque para um outro momento, quando o esposo estiver em casa. Mas é importante que o pastor exerça esse serviço pastoral de visita. Isso ajuda muito. É como diz Provérbios: não seja muito constante na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti ou se irrite de ti. Você não vai lá todo dia nem toda semana, mas é importante você ir, porque isso mostra cuidado,
mostra que o Senhor se importa com aquela família e mostra que está à disposição para poder cuidar daquela família. A segunda coisa que eu quero falar é sobre aconselhamento. Olha, o pastor tem que ser alguém preparado para aconselhamento. Por que eu digo isso? Desculpe. Às vezes, vou pegar só um pouco d'água aqui. Eliana, pega água para mim, por favor, ali. Eliana, pega água para mim, por favor. Sem barulho, viu? Desculpe aqui, gente, a garganta travou. Então o pastor tem que estar preparado para aconselhamento. Às vezes os seus membros estão querendo tomar uma decisão de um negócio, quer tomar uma decisão de algo financeiro a ser tomado, e não fazem isso porque não encontram num pastor alguém que sabe lidar com essa situação. O pastor tem que conhecer Bíblia, conhecer a palavra de Deus, o pastor tem que orar, mas o pastor precisa ter conhecimento de outras áreas afins, porque hoje nós temos irmãos na igreja. Irmãos, as coisas mudaram. Então, hoje não é aquele povo que você pregava uma palavra e dava um glória a Deus, o povo pulava. O povo está bem informado, está assistindo vídeos no YouTube, lendo livros, participando de conferências, participando de congressos. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado para que a gente possa ter uma palavra de Deus para abençoar essa pessoa. Oh, esses meninos, só Deus, viu? Me trouxe ao copo que ele trouxe. Malaquias 2,7 diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas você só vai ter uma palavra de instrução se você estudar, se você tiver conteúdo. Então o pastor sempre tem que ter uma palavra. Pastor George, tem vezes que você não tem a palavra? Tem. Mas aí eu peço a direção a Deus, para assim como ele falou, Jeremias, eu coloco palavras em tua boca e diz, Deus, eu preciso de palavras. Porque às vezes é um conselho que vai dar um destino para a pessoa. É um conselho que vai trazer uma mudança na vida da pessoa. E é muita responsabilidade. Daí nem sempre é bom, depende da situação, o pastor dá uma definição. Não, você tem que fazer isso. Às vezes aquela pessoa não tem maturidade para ouvir isso. Às vezes é importante o pastor dar uma direção e falar, quem vai tomar a decisão é você. Porque se der errado, pastor, vai dizer, pô, o pastor tomou uma decisão. Tem gente que é imatura assim. Não que o seu conselho tenha sido errado, mas de repente aquela pessoa não estava pronta, amadurecida para a situação que estava prestes a acontecer, sendo negativa ou positiva. Então o pastor tem que dar aconselhamento, mas tem que ter sabedoria também neste aconselhamento. E outra coisa, pastor, hoje nós temos mais problemas emocionais com irmãos do que espirituais. Eu sou pastor, eu sei o que estou falando. Às vezes a pessoa não chega para você, olha, eu vim aqui, pastor, pedir um aconselhamento porque eu quero orar mais. Eu estou aqui pedindo um aconselhamento porque eu preciso ler mais a Bíblia. Eu vim pedir um aconselhamento, preciso libertar de alguma coisa. Não, ele falou, olha, estou com problema com o marido, com o filho, perdi o emprego, problema sentimental. São coisas emocionais, crise de ansiedade. E o pastor precisa ter subsídio, conteúdo, até de coisas emocionais, para poder falar para os seus liderados, membros e ovelhas. Hoje existem várias livrarias evangélicas que têm muitos livros e muito conteúdo. Muitos livros e muito conteúdo. Então, é importante que o pastor procure. Tem um livro muito bom, 2 livros que eu gosto muito, muito mesmo, nós temos aqui em casa. Psicologia Pastoral. Muito bom esse livro. Nós até, como temos uma livraria virtual, a gente vende esse livro também. E temos um livro chamado Aconselhamento Cristão. Gary, esqueci o nome do autor agora. São 2 livros maravilhosos. Falam da crise da meia-idade, da mulher na época da TPM, pessoas que foram abusadas sexualmente. Então são vários tipos de coisas que você pega e cai no seu colo. E só uma oração não vai resolver, porque a pessoa precisa tomar uma decisão na sua vida. Por isso que o pastor, na área do aconselhamento, ele tem que se esmerar, praticar, fazer cursos, estudar, ler livros, para que ele seja um bom conselheiro da parte de Deus, guiado pelo Espírito Santo, para ajudar pessoas. A terceira coisa que um pastor precisa ter é disciplina.
Eu quero falar sobre os dois tipos de disciplina aqui. O pastor precisa ter uma disciplina de leitura. O pastor precisa, irmãos, nós precisamos aprender a ler. Seja bem-vindo aí, meu pastor Lorival, irmão Rosineide, o Obreiro Gilberto Tapetinga, Elizabeth, Edivaldo. Seja bem-vindo, queridos, todos vocês. Deus abençoe. Tem pastores que não gostam de ler. Eu fiz uma estatística recente, que passei na última aula, que diz assim: de 2.600 pastores que foram entrevistados, somente 36% desses 2.600 leem um livro por mês. Livro por mês. De 2.600 pastores entrevistados, apenas 39%, menos da metade, 39%, eles têm mais de 100 livros na sua biblioteca. E dos 2.600 pastores entrevistados, apenas 37% têm no máximo 10 ou mais de 10 livros sobre liderança na sua biblioteca. O pastor tem que ter uma disciplina de leitura. O pastor tem que ministrar a palavra para pessoas, tem que ter conteúdo. Porque pregação é você provar a palavra para as pessoas. Hernán Dias Lopes, eu estou dando uma aula estava dando aula sobre homilética e hermenêutica no ano passado, nesse curso de setup, e ele fala o seguinte: você tem que ler, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Então você tem que ler a Bíblia, explicar o contexto, mas contextualizar. Não adianta você falar de Elias lá no altar e você só vai contar uma história se você não aplicar para os nossos dias. Então eu estou falando de Elias. Elias chamou o povo ao altar. Os profetas de Baal foram mortos. Olha, igreja, nós precisamos chamar o povo de Deus ao altar. Precisamos voltar ao altar do Senhor. Se você não aplicar para os nossos dias, não é uma pregação, é apenas uma informação. Então, o pastor tem que ser aplicado na questão da disciplina da leitura, do jejum, a vida da oração do pastor, que é um outro vídeo de uma outra aula que eu vou fazer. O pastor precisa disso. Ele precisa ter conteúdo para passar para as pessoas. Porque se você não tiver conteúdo, a sua mensagem fica chata, vai ficar ociosa, vai ficar vazia, aquela mensagem oca, insignificante, que não vai trazer nada para as pessoas. Aí alguns pastores ou líderes perguntam: pastor, eu posso usar esboço de outros pastores? Eu posso pegar uma mensagem e pegar as partes importantes da mensagem e fazer uma aplicação, uma pregação? Lógico que pode. Eu estou lendo um livro que ele fala bem assim, eu esqueci o nome do autor, mas ele fala: você pode usar a minha lenha, só não pode usar o meu fogo. Ou seja, use a lenha dos outros, mas usando o fogo que está em você. Ou seja, use conteúdo de outras pessoas, mas segundo o conteúdo que você tem já pré-existente, segundo a unção de Deus na sua vida, o seu estilo de pregação, a direção do Espírito Santo na sua vida. Mas você não pode deixar de ministrar o povo. No livro Pregação Expositiva, o autor diz bem assim: a coisa mais triste do mundo é ver um obreiro vazio ministrando a palavra. É ver ele distorcendo a palavra e não conseguindo pregar a mais poderosa de todas as palavras, a palavra de Deus. Mas eu quero falar de outro tipo de disciplina. Uma das tarefas mais difíceis para o pastorado, mais difíceis, mas que é muito indispensável, é ele ter que realizar sob a direção do Espírito Santo a disciplina sobre alguém. Alguém que teve algo imoral na igreja, uma imoralidade, algo obsceno, que trouxe um pecado, tirando a pureza da igreja, transgredindo princípios de Deus, tirando a santidade que existe sobre a igreja e sobre sua própria vida. Então alguém que quebrou as regras da palavra de Deus. E aí você tem que, de repente, disciplinar essa pessoa. Lembra que a disciplina, ela não visa destruir almas. Infelizmente, alguns pastores e algumas lideranças muitas vezes são ditatoriais. Eles disciplinam como se mostrassem sendo o líder que precisa ser respeitado. Mas eu lembro de uma coisa: quando, na medida que você julga, nessa mesma medida julgarão vocês também. Então eu conheci um pastor que qualquer coisa que o irmão fazia, uma besteira, um cara de uma calça, um corte de cabelo, um jeito de andar, ele disciplinava.
E sabe o que aconteceu? Esse pastor caiu. A igreja o expulsou, porque ele ensinou a igreja a ser uma igreja que não sabia perdoar e nem amar. E ele foi fruto do que ele mesmo plantou na vida daqueles irmãos. Então a disciplina ela não visa destruir almas, desmoronar lares e nem desestimular pessoas, mas ela visa edificar. A correção visa edificação. É preciso que haja pureza na igreja. É uma tarefa difícil, porque às vezes são pessoas idôneas, que de repente teve um deslize, deu uma brecha para o diabo, e você precisa disciplinar aquela pessoa porque se tornou algo até muito público. Então como é que eu faço como pastor? A igreja é um hospital, irmãos. Não é porque alguém caiu que você vai expulsar. Não, ele caiu e precisa ser cuidado ali. O que a gente faz com o doente? A gente não leva para um pronto-socorro, para um hospital, dá ele medicamento, alguém cuida, passa um remédio, faz algum tipo de aplicação, até que ele fique curado. A mesma coisa é com alguém que caiu, seja no adultério, na mentira, na falsidade, ou qualquer outra coisa imoral que não cabe relatar aqui. Nós temos que abraçar aquela pessoa e cuidar. Se o cara é um apóstata, um pilantra, um picareta que existe, aí, meu irmão, você tem que chamar ele com rédeas curtas, mas mesmo assim disciplinando, para ver se o Espírito Santo encontra um espaçozinho no coração dele, para que ele possa ser edificado. Então, preservando a igreja, preservando a palavra, buscando a disciplina dessa pessoa, isso para poder repreender o pecado e servir de exemplo para outras pessoas da igreja, porque senão a coisa vira bagunça. A coisa vira bagunça. Então, para que essa pessoa se arrependa, se autocorrija, veja as suas dificuldades, e de repente essa pessoa ela pode estar de volta ao trabalho do Senhor. Eu já tive pessoas na igreja que infelizmente teve atos assim, contra os princípios da palavra, imorais, mas foram tratadas, cuidadas, amadas, que é importante. E hoje elas estão de volta ao trabalho do Reino de Deus e ninguém nunca ficou sabendo de nada. Porque não precisa expor o pecado de ninguém, precisa cuidar e amar, afastando do lugar onde a glória desce, porque Deus é um Deus de santidade, mas não afastando da comunhão, não afastando do amor, do abraço, do estar perto. Então, como disciplinar? Primeira coisa, de 4 coisas, com amor. A disciplina nunca deve ser feita com ódio. Nunca. Nunca deve ser feita com ódio, ainda que aquela pessoa trouxe, infelizmente, algum mal para alguma família, para uma pessoa. Mas não cabe a nós, quem tem que cuidar é o Senhor. Nós só somos instrumento de Deus, mas não com ódio, mas com amor. Não com severidade, mas com amor. E aí precisa ter a atenção e o cuidado pastoral. A segunda coisa, a imparcialidade. O pastor, o líder, ele não pode favorecer um em detrimento do outro. Então, se um casal de jovens foi pego em fornicação, em prostituição, não é porque você é mais amigo de um e menos amigo do outro, falando isso aqui vai ser uma disciplina maior, que eu não tenho muita afeição, que eu estou mais afeição a uma disciplina menor. Não. O pastor tem que ser imparcial. Amém? Porque Deus é um Deus imparcial. Todos são iguais. Todos. Esse aqui é o irmão pobre, esse aqui é o irmão mais rico. O irmão mais rico eu vou passar um pouco a mão na cabeça, porque alguém que ajuda na igreja, isso aqui eu vou ser mais duro. Não, imparcial. Na igreja, pode ser empresário, rico, pobre, sábio, letrado, não importa a cor, não importa a posição social, a influência. Quando eles entram naquele lugar, eles são ovelhas como qualquer outra pessoa. Ele é empresário lá fora, dentro da igreja ele é ovelha. Ele é doutor lá fora, na igreja ele é ovelha. Ele é pobre lá fora, na igreja ele é ovelha. Ele é rico lá fora, na igreja ele é ovelha. Então tem que ser tratado com imparcialidade. Ok? Com imparcialidade. Outra coisa, com prudência. Gálatas capítulo 6 diz assim: vocês devem corrigir a todos com espírito de mansidão, para que vocês não caiam na mesma tentação que esse caiu. Então, faça como? Faça como? Com mansidão, com prudência, com amor. Olha o que diz Gálatas capítulo de número 6. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu o tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então o pastor tem que fazer o quê? O pastor tem que fazer isso com muita prudência e não alarmar para ninguém. Eu e minha esposa, nós temos um código aqui.
Nós trabalhamos com igreja, irmão, igreja tem sempre problema, não existe igreja perfeita. Então, existem coisas que eu sei, que a pessoa quis que só eu soubesse. E eu não falo para minha esposa, ela vai entender. Existem coisas que minha esposa sabe, que uma irmã não quis que falasse para mim, está com ela. E a gente vai cuidando, amando, se for para afastar a gente afasta, se for para disciplinar a gente disciplina, mas tudo com amor, procurando que a pessoa seja restaurada para a obra de Deus, porque a pessoa que quer a destruição dela não é o seu pastor que a ama, é Satanás. Então nós temos que fazer tudo isso com o quê? Com prudência. Prudência para que nós mesmos não sejamos tentados. Eu lembro de uma vez quando foram disciplinar um pastor, e a cúpula daquela igreja estava disciplinando o pastor, tomando a decisão de que qual seria o tempo de disciplina daquele pastor. E aí um falou que era 2 meses, outro falou 6 meses, 1 ano. E teve um pastor lá que foi bem rígido, que queria afastá-lo por mais do que 1 ano. Ele não agiu com prudência. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele pastor que queria que ele ficasse mais do que 1 ano, esse colega dele, da igreja, que havia sido pego em adultério, esse mesmo pastor caiu no mesmo pecado. Então, a posição de estar para corrigir, disciplinar nunca é fácil, mas sempre se coloque no lugar do outro. Sempre se coloque no lugar do outro. É certo que tem gente que cai mesmo por safadeza, mas tem gente que cai, irmãos, porque não queria cair. Por problemas emocionais, conflitos internos, problemas da família. O senhor está dando prerrogativa ou fazendo apologia para pecado. Não é isso não. Mas, como diz o apóstolo Paulo, quem está em pé, cuide para que não caia. E se cair, vamos matar? Não. Nós não somos matadores de ministérios. Nós oramos, porque homens de Deus não ficam felizes quando outros caem. Eles ficam felizes quando esses homens são restaurados e levantados. É igual Davi, quando soube que Saul morreu, ele se entristeceu. Porque homens de Deus não ficam felizes quando outros caem. Ainda que alguns pastores e líderes tenham uma competitividade no coração, isso é tudo besteira. Isso aqui tudo vai passar. Mas o que nós devemos fazer é continuar orando para que Deus levante mais pessoas, para que o reino cresça e para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A quarta coisa, que haja justiça. Então a primeira coisa, amor. Segundo, imparcialidade. Terceira, prudência. E quarto, justiça. A disciplina deve estar de acordo com a gravidade da falta daquele irmão ou daquela irmã. Não é um exemplo. Descobriu-se que uma irmã estava tendo conversas sensuais com alguma outra pessoa. Não houve o ato sexual, mas houve as conversas, houveram as provas da conversa. Eu vou tirar a pessoa 2 anos da comunhão por causa disso? Não, eu chamo o irmão. Eu chamo irmão ou irmã, converso. Posso afastar 2 meses, 3 meses, para estar ajudando, sem fazer estardalhar, sem comunicar ninguém ali, sem expor a vida do irmão, mas repreendê-lo, exortá-lo, mostrar que ele está errado, e o irmão reconhecendo que está errado, que diz a Bíblia, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então é com justiça, porque às vezes uma disciplina muito severa pode desencorajar um irmão, um servo de Deus, uma serva de Deus. Eu vou desencorajar um irmão, de repente ele vai para o mundo para nunca mais voltar, porque o lugar que ele precisava de amor foi o lugar que o matou. E a igreja não é lugar que a gente mata, a igreja é lugar que a gente traz vida e ressuscita quem está morto. Então que haja justiça. Então lembrar que aquela pessoa tem o mesmo valor que você tem. Jesus pagou o mesmo preço por ela, o mesmo preço que pagou por você. Então é bom que o pastor tenha esse cuidado, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós falamos sobre visitação, aconselhamento, disciplina e outra coisa sobre a administração. Administração. O pastor precisa ser um gestor. Ainda, irmãos, que a igreja não seja uma empresa, mas a igreja tem CNPJ. Ela precisa ter os seus deveres juntos ao governo, à secretaria da Fazenda, por exemplo. Eu tive um problema recentemente de um contador, que quando eu fui na secretaria da Fazenda, nós estávamos devendo quase 10 mil reais ao governo, à Receita Federal. Porque a igreja não paga impostos.
A igreja não paga impostos. Mas a igreja é multada por não enviar as documentações nas datas certas. Devido a chegamos quase a 10 mil reais, tivemos que negociar, e graças a Deus não devemos nada hoje. Mas a igreja precisa ter um CNPJ. Você que está assistindo a igreja e não está registrada, registre a igreja. Precisamos ter esse cuidado e essa cautela. Mas o pastor ele tem que ser um gestor. Um pastor ele tem que administrar espiritualmente as ovelhas, como os cultos, os pequenos grupos, as celas, as ordenanças, as conferências da igreja, questão do louvor. Irmãos, a igreja tem que ser dirigida com ordem e decência. O culto tem que ter hora para começar e hora para terminar. Tem que ter hora para terminar. Salvo se Deus trouxer um avivamento, meu irmão, já era. Mas tem que saber, tem hora para começar e tem hora para terminar. E quando eu falo de um avivamento, não falo de um congresso que fez e que Deus derramou o céu, não. Eu estou falando de um avivamento geral, em que a sociedade seja impactada. Aí ninguém vai mais se importar com o horário, porque a glória de Deus invadiu uma cidade. Mas tem que ter hora para começar e hora para terminar. Tem que ter disciplina. Obreiros têm que chegar mais cedo à igreja. Diáconos têm que zelar pela obra de Deus. Olhar a lâmpada da igreja, olhar a água mineral da igreja, ver se o banheiro está limpo, ver se o chão está limpo, ver se o tapete está higienizado. Principalmente nessa época de pandemia. Temos que ter todos esses cuidados. Nós estamos limpando cadeiras com álcool. Dispense de álcool hospitalar 70 na parede. Dispense de álcool 70 móvel. Termômetro digital. Todo mundo com máscaras. Obreiros com álcool líquido para pulverizar nas mãos dos irmãos. Cadeiras afastadas. O pastor e o obreiro tem que saber administrar as ordenanças da igreja. Ok? Então, uma aula que eu dou, falei isso na primeira aula de gestão eclesiástica. De repente chegou uma pessoa lá procurando alguém da igreja. O diácono que está na porta da igreja não vai chegar e falar assim: fulano está lhe chamando. E se o cara quiser fazer o mal, como nós sabemos que já aconteceu isso na porta da igreja? Então, o que o diácono tem que fazer? Qual é o seu nome? Você quer falar com quem? Qual é o seu interesse? Qual o motivo de estar aqui procurando? É assim que as coisas acontecem. E quem entrar na igreja, irmão, a igreja ela é resguardada pela Constituição. O lugar do culto é inviolável. O cara não pode entrar lá, querer bater em todo mundo e fazer qualquer coisa, não. Chama a polícia que ele é preso. Você está debaixo da jurisdição da lei. Então, o obreiro precisa estar atento. O obreiro não pode ficar com o olho fechado, não. Na hora de culto, não. O obreiro tem que ficar ligado. É igual os 300 de Gideão, vai tomando água e olhando para os lados. Então, o pastor tem que liderar a igreja, tem que treinar os líderes para essa questão das ordenanças espirituais, não é? Tudo com ordem, tudo com decência. É importante isso, porque às vezes a igreja vira um grande picadeiro, um circo, e a igreja não é circo. A igreja é um lugar onde a presença de Deus é manifesta, é um lugar santo, consagrado ao Senhor. Eu lembro uma vez que eu fui à igreja e eu fiquei abismado com o que eu vi. Não tinha hora para terminar, não tinha hora para começar, uma bagunça de louvor, o playback não pegava, e uma bagunça geral. Mas o que mais me chamou a atenção, eu falei: meu Deus, que coisa terrível, foi quando colocaram Bíblias abertas no chão. Abriram as Bíblias no Salmo 91 e botavam no chão, fazendo corredor para o pessoal passar. Como é que coloca a palavra de Deus no chão e o povo ainda pisando em cima do Salmo 91? Meu Deus do céu! Então essas coisas o pastor tem que ter cuidado, porque às vezes na motivação de inovar, acaba fazendo palhaçada na igreja, indo de encontro aos princípios da palavra de Deus, não é? Outra coisa é a parte material da igreja. Pastor, escute, pastor. Está aqui me ouvindo, pastor líder, você tem que saber as entradas financeiras da igreja. É preciso saber disso. Ah, pastor, mas eu não me importo com isso não. Tem um pastor amigo nosso que não se importava. O tesoureiro roubou dele 150 mil reais. Então o pastor tem que saber das questões financeiras, os pagamentos da igreja, dos funcionários da igreja, do patrimônio da igreja, da questão da secretaria da igreja, da presidência da igreja, da ata, do estatuto da igreja. O pastor tem que estar para você é o líder. Deus colocou essa igreja para o senhor cuidar. E essa igreja não é sua, ela pertence ao Senhor. Uma coisa que eu dou de dica aqui, para os pastores que estão me ouvindo, ou líderes, ou membros de igreja, que são alunos do setup, e outras pessoas estão assistindo agora, e que
talvez tenha uma aproximação com a sua liderança, é com a questão, irmãos, olha, eu sou, só para você entender, eu me converti na igreja missionária da fé em Onápolis, uma igreja muito boa, bem estruturada, muito organizada. Isso acho que eu tinha 12, 13 anos de idade, desculpe. E aí, vim para Jiquié, me reconciliei na Assembleia de Deus, mas só me reconciliei mesmo. De lá eu fui para a igreja Batista Betel, em Jiquié. Fiquei uns 2 a 3 anos lá e vim morar em Vitória da Conquista em 2000, setembro de 2000. Vim para Vitória da Conquista e fiquei fazendo parte da igreja do Brasil para Cristo. Então eu conheci uma comunidade evangélica, foi meu início de fé. Depois eu fui para a Assembleia e só me converti lá, mas tinha muitos amigos, uma igreja pentecostal. Vou para Batista Betel, com a igreja batista renovada. E vou para a igreja Brasil para Cristo, que é o pentecostalismo clássico. Depois disso, eu vou estudar no Seminário Thompson, que é um seminário batista fundamentalista. Então, se você perguntar, se eu conheço o batista fundamentalista, eu conheço. Se você conhece o Batista Renovado, eu conheço. Um é da Batista Nacional, outra é Batista Brasileira. A primeira é Batista Brasileira. Se eu conheço o pentecostalismo, conheço muito o pentecostalismo. O neopentecostalismo e o pentecostalismo clássico. Também tenho vários amigos na Deus e Amor e também na Universal. Então tudo isso aí, irmãos, eu já andei em tudo quanto foi esse lugar. Tudo quanto foi este lugar, esses lugares eu conheço. Então, por que eu estou dando informação? Porque os batistas, muitas vezes, eles trazem relatórios financeiros. Isso na minha época, quando eu estudava em 2005 a 2010. Mas hoje, tem muitas igrejas que estão tendo a sabedoria de passarem os seus relatórios financeiros ou pela internet ou pela secretaria da igreja. Porque nós antes tínhamos aquela reunião, uma reunião, esqueci o nome da reunião agora, mas era reunião administrativa. Nessa reunião administrativa, era passada as entradas da igreja e os gastos da igreja. E nessa história, infelizmente, nem todo mundo que está na igreja está transformado. Nem todo mundo que está na igreja está santo. Pastor Alessandro Ferreira, negão abençoado aí, salvo engano, é ele mesmo, lá de São Paulo. Seja bem-vindo. O que aconteceu, gente? Aconteceu que numas dessa aí, tem gente que é crente, mas o parente não é crente. Assaltaram uma tesoureira da Adventista e acabaram matando a mulher. Porque chegavam e falavam assim, quero o dinheiro da igreja. Teve amigos nossos aqui em Vitória da Conquista que 2 caras de moto acompanharam o tesoureiro até a porta de sua casa, só não roubou porque ele entrou rapidamente. Então, essa questão de você falar de finanças da igreja, é importante você fazer ou pela internet, dando um código para os seus membros entrarem, ou pela própria secretaria da igreja. A SEMAP hoje trabalha assim. Você quer saber dos relatórios desse mês? O secretário está lá. As notas, as entradas, as saídas, está tudo lá. Nós temos um contador que cuida dessa área também. A coisa é muito transparente financeiramente falando. Mas você chegar para a igreja e ficar falando números e números, irmãos, é preciso ter muito cuidado nesse tempo. Muito cuidado. O pastor tem que saber administrar essas coisas. Pastor, tudo que você comprou é patrimônio da igreja. A pessoa precisa dar conta. O cara quebra uma cadeira, acha que quebrou a cadeira e já era. Ele vai lá, o rolo de papel higiênico, ele tira metade do rolo para suar o nariz. Outro pega o descartável e fica esmagando a igreja. Não, igreja é lugar sério. Tem que cuidar das coisas da igreja. Então o pastor tem que chamar a diretora e falar, eu quero conta disso aqui. Irmãos, que seja um copinho de ceia, tem que dar conta. Porque não pertence a gente, pertence às coisas de Deus. Irmão, se você olhar para a Bíblia, os vasos que eram consagrados a Deus, Deus queria conta. Lembra lá quando um dedo aparece na parede lá na Babilônia? Porque ele estava usando copos consagrados do Senhor para uso próprio. Então as coisas, a igreja precisa ter zelo, precisa ter cuidado. Levanta o almoxarifado, cuide. Quem que cuida disso? É o pastor da igreja, é a liderança da igreja. Eu tenho vários cursos hoje, graças a Deus, quero fazer mais. Tem um amigo aí, o pastor Bruno Monteiro, eu tomei um coach com ele, muito bom, líder coach. Tem muita gente falando mal de coach aí. Infelizmente eu não vejo por que falar mal, porque me ajudou muito. Eu não deixei de ser espiritual não, fiquei mais espiritual ainda. O que eu não posso fazer é pegar PNLs, programação neurolinguística ou tantas outras coisas arbitrárias aí, para poder substituir a palavra. Isso aí não, o Espírito Santo é que domina. Mas como me ajudou a fazer um líder coach, como isso foi importante. E eu estava numa conferência com ele, ele falou uma coisa interessante. Quando o líder para, todo mundo para. Pastor, se você parar, todo mundo vai parar, pastor.
É igual você estar no carro, dirigindo, ó, no trânsito. É de uma única via. Meu irmãozão, se o seu carro parar, todo mundo que está atrás vai parar. Então você não pode parar, pastor. O senhor é o pastor dessa igreja. Pastora, você é a pastora dessa igreja. Então chama a igreja com amor, com cuidado, com zelo, e vai fazer um levantamento do patrimônio da igreja. Isso é importantíssimo. E o pastor tem que estar pensando nessas coisas, tá? Questões jurídicas, questões de deveres da igreja em relação ao governo, questões documentais, questões de contábeis da igreja. O pastor precisa estar a par desses assuntos, tá bom? É sobre isso que eu quero falar, sobre teologia pastoral. É sobre isso que eu vim falar com vocês. Visita, aconselhamento, a natureza da disciplina e a administração eclesiástica. Eu estou falando tanto sobre administração eclesiástica porque nós já falamos isso no nosso primeiro módulo 2020, que foi gestão eclesiástica. Nós tocamos todos esses assuntos, mas só para voltar aqui sobre essa questão da teologia pastoral. Teologia pastoral. Quer dizer, pastor, não tenha medo de crescer, pastor. Não tenha medo de crescer. Isso tudo aqui visa o crescimento da igreja. Tem um pastor, já mandar aqui no Facebook, pastor, minha igreja é pequena, mas é fiel. Então quer dizer que as igrejas que são grandes não são fiéis? Deus quer que sua igreja seja fiel, mas Deus também quer que sua igreja seja frutífera. A palavra fruto aparece 55 vezes no Novo Testamento. Deus não é contra o crescimento, não. Deus é a favor do crescimento. Rick Warren, nesse livro que eu citei para vocês, Uma Igreja com Propósito, ele pergunta, quando você vai pescar, você pensa em qualidade ou em quantidade? E a resposta é sim.